come demais igual o Goku. Seria Luffy, na verdade, um filho bastardo de Son Goku? Isso aí, essa teoria vai dizer. E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da Mangatube. A sua rede de animes, mangás e teorias aqui no YouTube. Galera, dessa vez mais uma teoria no canal, mas não é teoria de Dragon Ball Super, essa tem fundamentos. Então é uma teoria de One Piece. Mas mais precisamente o que, Fatal, essa teoria? Essa é uma teoria que a gente vai falar um pouco sobre o século perdido e o que talvez, né, o Eiichiro Oda nos reserva aí pra essa época misteriosa de One Piece. Lembrando que antes de você comentar qualquer coisa, assista o vídeo até o final, porque pode ser que às vezes você comente alguma coisa e a gente fale depois sobre isso durante o vídeo. Então deixe para comentar sempre no final. Depois da vinheta aí que o Alípio sempre coloca, nós vamos falar sobre essa teoria. Como todos nós sabemos, houve uma época em One Piece chamada de Século Perdido. Com exceção da tripulação do Gold Roger, nenhuma outra alma viva no mundo sabe o que aconteceu nesse bendito Século Perdido. No entanto, lá na extinta Ohara, o arqueólogo Professor Clover teve uma ideia do que seria esse Século Perdido. E ele disse que naquela época, né, no século perdido, existia um grande reino que era muito próspero e que governava o oceano. No entanto, este reino, né, eles tinham um certo inimigo. E este inimigo, ele se sentiu ameaçado, né, por conta das condutas, né, e das políticas que esse reino possuía. Então, em seguida, eles invadiram o antigo reino e conseguiram. O reino estava caído e o inimigo de alguma forma conseguiu então, né, apagar todos os vestígios sobre essa civilização. E todas as informações sobre a história deles. Coincidentemente também aí com o fim desse reino, também teve o fim aí deste século perdido. E ao mesmo tempo, né, que deu fim esse século perdido, uma organização chamada de Governo Mundial foi estabelecida. De acordo com o professor Clover, o inimigo real, na verdade, é o Governo Mundial. Então agora que entramos na teoria. Existem três coisas que não se podem parar: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Palavras de Gold Roger. Se a gente parar bem pra ver, a história de One Piece é basicamente baseada nesses fatores, né? O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Vamos falar pra vocês de coisas que comprovam que a gente já viu isso na história de One Piece. Então vamos começar com os sonhos dos homens. O que seria os sonhos dos homens? Passado a alguém que tem uma certa promessa, algum sonho ou algum objetivo, mas que por alguma razão não consegue realizar. Esse é o sonho dos homens. Um exemplo disso é o Dr. Hiluluk, né, que é lá da ilha do Chopper, né, o famoso reino de Dran, onde ele queria inventar um remédio que curasse todas as doenças do mundo. Ele passou 30 anos da vida dele tentando fazer isso, mas ele não conseguiu. Então o sonho dele foi passado adiante. E no caso, quem acabou, né, pegando aquele sonho dele foi ninguém mais, ninguém menos do que Chopper. De certa forma, né, o sonho dele foi meio que realizado lá com a explosão lá das flores de cerejeira, mas na real aquilo não era um remédio capaz de curar todas as doenças. Então o Chopper está justamente atrás disso. Então esse é um exemplo dos sonhos dos homens. E o que seria o fluxo do tempo? É aquele sonho que é adiado por muitos anos. E nós vimos isso justamente na saga de Skypiea, com o sino de Shandora. Que tem aquela história lá dos dois amigos que acabaram se separando lá nas margens do rio de Jaya, mas que eles prometeram se reencontrar e que usariam, né, o barulho dos sinos para se guiarem, porque o sino não parava de tocar. Mas o que aconteceu com o sino? Justamente ele parou de se tocar e os amigos nunca mais se viram. Cada um foi pro seu lado, os dois morreram, né? E não conseguiram se reencontrar como haviam prometido.
Só que lá na saga de Skypiea, no finalzinho dela, o que acontece? O Luffy volta a tocar este sino, né? Herdando assim também a vontade e a promessa que os amigos tinham feito. E a vontade herdada, o que significa isso? Eventualmente, alguém lá no futuro vai completar o sonho de uma outra pessoa. No caso, podemos dar o exemplo aí, né, do Chef Zeff, né? O que o Chef Zeff sempre sonhou? Ele sempre quis encontrar o All Blue. All Blueって知ってるか? いや。なんだ、知らねえのかよ。奇跡の海の話だ。E no caso, essa vontade herdada foi passada para o Sanji, que no caso também está com o Luffy para encontrar o All Blue. Diferente do sonho dos homens, a vontade herdada é de uma pessoa que ainda está viva, então ela não morreu, ela passou o seu sonho para uma próxima geração. Bom, aqui demos apenas poucos exemplos só para não prolongar muito o vídeo, mas se você aí é fã de One Piece, você mesmo pode lembrar aí de diversos outros exemplos que podem ser usados para essas três coisas. Bem, e agora nós vamos falar sobre o sonho do Roger, para que no final tudo faça sentido no que a gente quer trazer para essa teoria. O sonho do Roger era o mesmo do antigo reino, que era destruir a Red Line e a Grand Line e formar um só oceano. E esse projeto foi chamado de One Piece, né, que significa um pedaço. Para tal, o antigo reino criou 3 armas. E essas armas são justamente as armas conhecidas como Poseidon, Pluton e Uranus. Aparentemente, o Pluton é um grande navio de guerra, na qual a planta foi passada para o Tom e dele foi repassando, né, de geração em geração lá em Water 7 na Grand Line. E é dito que o Pluton é capaz de destruir ilhas inteiras. Mas aí, né, com aquela putaria da CP9, o Frank acabou queimando as plantas de Pluton. O que nos deixa agora com apenas 2 armas possíveis em One Piece. A outra arma é a Poseidon. Quem detém o Poseidon é a Shirahoshi, como já foi revelado em One Piece. E essa arma tem o poder de controlar os reis dos mares. Já a arma Uranus, né, juntamente com a arma Poseidon e Pluton, tem o poder destrutivo em massa, um poder suficiente para destruir o mundo. Foi mencionada pela primeira vez durante uma conversa com a Nico Robin e o rei Neptune, lá na Ilha dos Homens Peixe. Que foi quando ela disse, né, pro rei que haviam 3 armas que carregavam nomes de deuses. Voltando então, né, ao projeto One Piece, ele era um projeto que não era aceito pelos outros reinos, que suspeitavam que o reino antigo queria fazer uma conspiração em massa. E aí já sabem, né? Ficou o reino antigo versus todos os outros reinos. Os outros reinos, logicamente, saíram vitoriosos e se declararam o governo mundial. E o reino antigo foi reduzido, não sobrando absolutamente nada. Foi assim que então surgiu o século perdido. E o mais legal é que, inesperadamente, esse reino antigo, né, eles se anteciparam à guerra. Ou seja, eles já sabiam que eles iam perder. Então o que eles fizeram? Aí que entrou a jogada genial dos caras. Eles decidiram, né, colocar toda a história, todo o real plano deles e o lugar, a localização onde estariam todas essas armas, em rochas mais duras do que diamantes. Hoje nós a conhecemos como poneglyphs. Elas estão espalhadas pelo mundo todo. O governo mundial então ficou louco com isso quando descobriu e proibiu qualquer forma de tradução dessas poneglyphs. Mas, assim como uma vontade, ela foi passando de geração em geração em busca de alguém que finalmente descobrisse toda a verdade e revelasse ao mundo. Passados 800 anos, né, depois dessa putaria da porra, eis que um pirata chamado Goldie Roger chega a Raftel, que é a última ilha da Grand Line, e descobre toda a verdade. Goldie Roger sabe exatamente o que ele deve fazer, mas infelizmente o seu corpo não aguenta.
Caso vocês aí não se lembram, o Roger ele possuía uma doença incurável. Considerando isso, né, que esse projeto aí demandaria muito tempo e muito esforço para ser concluído. Roger então decide, né, se entregar para a Marinha para que seja feita a sua execução. Mas aí entra aquela frase histórica que todos se recordam, que graças a essa frase aí, todos os piratas do mundo ficaram loucos e aí deu início à grande era dos piratas. 俺の財宝が許可なく喋るな。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。 E aí a gente já sabe, né? Ele foi passando o chapéu de palha, primeiramente para o Shanks, e agora o Shanks passou para o Luffy. Sendo assim, então, a vontade do Gold Roger passando para as próximas gerações. Agora, galera, vocês perceberam que tudo que a gente falou até agora tem a ver com aquelas 3 coisas que não podem parar? Com a parte do sonho dos homens, existia aquele sonho, né, em unir todos os mares e formar um mar só. Já no fluxo do tempo, né, eles construíram as poneglyphs que foram ali meio que apodrecendo até os dias de hoje, para que alguém um dia finalmente lesse e decifrasse aquilo. E na vontade herdada foi aquele sonho do Roger, né, em justamente cumprir o que o pessoal do reino antigo queria e passar aí a sua vontade para as outras gerações. Então vamos lá ao finalmente, o projeto One Piece. Afinal, que projeto seria esse? Como nós falamos, One Piece significa um pedaço. E também, como já falamos, ele tem como objetivo unir todos os mares em um só. Ou seja, destruir a Headline para que todos os mares se juntem em um só e formem um só mar. Daí vem o nome, né, uma peça, que vai virar um mar só. E para os cientistas, né, do antigo reino, existe sim uma forma de juntar todos os mares do mundo. E aonde seria feito, né, como que seria feita essa junção? Simples. Destruir a parte da Headline onde o West Blue, o North Blue, o South Blue e o East Blue se juntam, junto com os Calm Belts e a Grand Line. Fácil, galera! Lá em Maria Joa e lá na Montanha Reversa, né, que é lá o início da Grand Line e a metade da Grand Line ali, a passagem para o Novo Mundo. Então o plano seria destruir ambas as partes da Headline. Aí na tela está aparecendo algumas imagens para que vocês entendam melhor isso que a gente falou, né? Porque as armas antigas cuidariam de todo o resto de fazer essa destruição. E se realmente der tudo certo, era assim que ficaria os mares. Claro que não ia ser tudo às mil maravilhas desde o início, né? Iria ter muitos redemoinhos, né? Muitos ventos, maremotos e tal. Mas isso iria melhorando com o tempo, né? Até os mares se acostumarem. Porém, também iria ter os seus lados positivos. Sendo esses lados positivos, as mudanças climáticas da Grand Line deixariam de existir. Também não seria preciso mais um Eternal Pose ou um Long Pose, porque os campos magnéticos iriam se estabilizar e você não precisaria mais ficar parando lá, ajustando a ilha, esperando a próxima, não. Você ia poder navegar tranquilamente. Inclusive até o vento iria soprar lá onde seria o Calm Belt. E aí vocês perguntam, mas e os reis dos mares? É aí que entra a arma Poseidon, né? A Shirahoshi iria controlar os reis dos mares como se ela fosse uma polícia do oceano. E agora reparem bem numa coisa incrível, né? Onde ali seria explodida a Headline, destruída a Headline, iriam se juntar todos os mares do mundo. E o que isso lembra a vocês? Ao Blue. E, né, a partir desse ponto já seriam realizados 6 dos sonhos dos membros dos Chapéus de Palha. O Luffy, logicamente, seria o rei dos piratas, seria o homem aí com mais liberdade no oceano. O Sanji, obviamente, né, encontrou o All Blue. A Nami, né, como navegadora, agora com os mares todos unidos, seria mais fácil para ela criar um mapa mundi. No caso do Frank, com a junção de todos os mares, o Sunny Go poderia navegar por todos eles. Com a Robin, né, tudo isso aconteceria porque com a ajuda dela eles iriam conseguir decifrar as poneglyphs. Então o sonho dela de revelar o século perdido também seria realizado dessa forma. E no caso do Brook, o encontro com a Labum seria muito fácil. Vocês lembram que em One Piece
aquela sereia lá na Ilha dos Homens Peixe fez uma profecia dizendo que o Luffy iria destruir a Ilha dos Tritões. Só que passa ao final da saga e a gente fala, o Luffy na verdade salvou, né? Mas galera, isso realmente pode vir a acontecer futuramente na história. Mugiwara no Luffyによって、彼の手によって、この巨人島は滅ぼされる! Na real, galera, essa sereia não estava de fato mentindo. Ela falou a verdade, a profecia é verdade. E tudo que nós explicamos até aqui prova de que isso sim poderá acontecer. Porque, obviamente, a Ilha dos Homens Peixe fica logo abaixo, fica 10 mil metros abaixo de Mariejoa, mas com a destruição da Headline, a Ilha dos Homens Peixe também seria destruída. O antecessor da Ilha dos Tritões, mais conhecido como Joy Boy, ele sabia que isso ia ocorrer, pois o Joy Boy era ninguém mais, ninguém menos do que o rei do antigo reino. Como o Fatal já falou, a Montanha Reversa e Mariejoa teriam que ser destruídos para que o projeto One Piece fosse concluído. E com isso, a Ilha dos Tritões também seria afetada. O rei Joy Boy concordou com a antiga princesa sereia Poseidon, que aceitava a destruição da Ilha dos Tritões, mas com a condição de que toda a população fosse movida para um novo local. Mais precisamente, um local na superfície. A Poseidon aceitou, e então o Joy Boy começou a construção de Noah, um grande navio que é comparado à história bíblica da Arca de Noé. E a conclusão? O dia prometido e a previsão da Madame Shirley são a mesma coisa. Ou seja, One Piece. Bom, galera, então essa é a nossa teoria em relação ao século perdido, né? Vamos ver aí, nós conhecemos o Foda, Eiichiro Foda, e nós sabemos que isso pode ser que aconteça, mas também pode ser que não. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o papel do exército revolucionário nessa história, né? Mas, esses pontos aqui, galera, eu acho que, tem muitas chances. Tem muitas chances, velho, porque tudo faz sentido, sabe? Essa teoria não é uma teoria nossa, essa é uma teoria gringa. Nós fomos lá na gringa e traduzimos essa teoria aqui para trazer para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aí no gostei. Se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam para acompanhar nossos próximos vídeos. E é isso. É isso aí. Finais. Deixa aí, galera, se você tem sugestões de teorias para que a gente faça. Só não aceitamos teorias de Dragon Ball Super. Restante dos animes estão todos abertos a sugestões. Coloca aí nos comentários, coloca aí também o que você achou da teoria, quais pontos você acrescentaria para fortalecê-la, ou até mesmo se você não concordar, o porquê que você não concordou com a teoria. E é isso, vamos nos comunicar desta forma. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. Eita porra, errei tudo. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau! Saga C. Como eu sou meu. E aonde seria isso? Fácil, galera. Fácil, galera.